prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Bom dia, Princesinha da Serra, bom dia, Ixaporã, bom dia aos demais ouvintes de nossa região, os ouvintes das cidades próximas que conseguem também sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês externamos a nossa imensa alegria em tê-lo como ouvinte e o saudamos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Ixaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo conosco em um desses nossos cultos. Palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo de número 143, versículo 8, nos diz assim: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho, por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Mas que não vivia só, tinha 4 amigos, 4 corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. 4 cordas, cada uma numa ponta de uma cama, um buraco aberto no telhado, muita sincronia,
equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil? Quem irá me responder? Perdoar ou curar? Sai andando aleijado, carregando o seu leito. Como é livre alguém que é perdoado. No telhado, 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil pra Deus operar. Olha os 5 amigos até parecem com os guris do lugar. Sobe na figueira, pula ribanceira, banho de cachoeira, pó, lama e poeira. Travessuras 1000 pra fazer, como foi há tempos atrás. Chega de sofrer, chega de lembrar, bobo é quem por último chegar. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, assim lemos: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Caro ouvinte, o tema dessa nossa primeira reflexão é fundamento. Todo aquele que ouve a palavra é considerado e pratica como homem sábio. Por isso, caro ouvinte, todo mundo sabe que para se construir uma casa, mais do que um belo acabamento na casa, é preciso de um terreno firme, um bom alicerce. E com certeza, por causa disso, gastamos muito tempo e dinheiro cavando fundo e construindo o tipo de fundação adequado, que receberá todo o peso, toda a carga das paredes, do telhado daquela construção. Quando a casa está pronta, o terreno e o alicerce não estão visíveis, não podem ser vistos, mas são responsáveis pela sustentação daquela casa, da obra realizada. Quando vêm os ventos, a tempestade, a casa permanece em pé. No texto que lemos hoje, caro ouvinte, nos fala de um homem, de qualquer um, e compara a vida do ser humano, de um homem e de uma mulher, com a construção de uma casa. Se quisermos que ela fique firme, é preciso que seja construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Precisamos cavar bem fundo, mas atentos ao alicerce
do que existe na fachada. Então, quando passarmos pelas tempestades, as dificuldades da vida, com certeza não desabaremos. Mas também há uma outra situação que o texto nos diz: aqueles que simplesmente ouvem a palavra e não praticam. Esse é comparado a construtores que edificam a casa sobre a areia, sobre o terreno que não traz firmeza alguma, e logo as rachaduras com certeza aparecerão. Esses estão buscando a felicidade somente, pois não precisam de esforço para cavar na areia e podem construir perto da praia uma linda casa, que um dia com certeza pretendem morar. Mas quem moraria numa casa tão insegura? Mas lhe faço a pergunta, caro ouvinte. Temos aqui 2 construtores e pergunto: qual construtor você é? Como você tem construído a sua casa? Qual dessas 2 construções retrata de fato a sua vida? Certa vez um pastor andava pela rua quando cruzou com um homem bêbado, que levantou os braços e o chamou para conversar. O pastor então disse que ele precisava de Jesus. O homem, porém, alegou não ter religião, mas disse que ser cristão era algo muito sério e ele não ia se esconder atrás da Bíblia. Veja, caro ouvinte, como até uma pessoa que mal pode controlar os seus passos e pensamentos sabe que ser seguidor de Jesus não é carregar apenas uma Bíblia, não é apenas ir à igreja e ter uma certa aparência de santidade. Não. De nada adianta ouvir as palavras de Jesus, conhecer os ensinamentos bíblicos e saber o que se deve fazer se o que foi aprendido não for praticado. Se não colocarmos em prática, de fato, não temos o fundamento e não somos, de fato, verdadeiros cristãos. Por isso, caro ouvinte, pela graça de Deus, o cristão é uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher que busca viver conforme a palavra aprendida na Bíblia, a palavra de Deus, que é o fundamento da vida. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, nos fala dessa realidade aos seus ouvintes, e Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Por isso, caro ouvinte, a minha oração é que de fato você não possa apenas achar bonita, agradável as palavras de Jesus, as palavras que trazemos aqui em cada programa a você, mas de fato você possa viver, internalizar e externar toda a realidade do reino de Deus em sua vida. Pense e reflita, caro ouvinte. Ser cristão é mais do que falar, é praticar. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei
possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. O livro de Provérbios no seu capítulo 15, o primeiro versículo assim lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nesse segundo momento de reflexão, caro ouvinte, o tema nosso será fúria insensata. O rei Salomão diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Certa vez, caro ouvinte, li em um jornal que um homem morreu depois de tentar dar um golpe de karatê no trem, um trem de metrô que estava chegando à estação. Este é um exemplo extremo de como a raiva pode desenvolver uma fúria incontrolável. É difícil compreender o que pode levar uma pessoa a ficar tão nervosa a ponto de querer chutar um trem em movimento. Nós, caro ouvinte, talvez não como aquele homem, também perdemos o controle emocional muitas vezes. E muitas vezes ficamos bravos por causa por coisas pequenas, como por exemplo, uma discussão no estacionamento por uma vaga, uma rixa, uma queixa, enfim, tantos exemplos poderíamos ficar citando aqui, que na verdade quando se passa vemos que são coisas de fato pequenas. Há um texto na Bíblia que fala de um profeta que ficou muito bravo com Deus. Esse texto se encontra no livro de Jonas e conta que Deus, no seu último capítulo 4, fez nascer uma planta que fizesse sombra sob Jonas e assim pudesse abrigá-lo do sol escaldante. Mas diz o texto que logo a planta morreu e por isso ele ficou muito bravo, muito irado. Chegou a pedir para si a morte. Este
é mais um exemplo de como a raiva pode tomar dimensões maiores do que os problemas. Nesse texto, Deus pergunta a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas responde: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Caro ouvinte, na hora em que estamos bravos, irados, furiosos, nosso motivo parece com certeza verdadeiro. Porém, precisamos controlar a nossa raiva para fugir dos grandes problemas que ações impensadas podem causar. Devemos tomar cuidado para não acumular, juntar a raiva, a fúria, a ira, transformando-a em uma fúria descontrolada, pronta para explodir em alguém que talvez nem culpa tem. Podemos reagir diante de problemas, sim, mas não podemos perder o controle. Podemos e devemos chamar a atenção de uma pessoa que nos prejudicou, só que deve ser uma atitude sem exageros, uma atitude sem gritarias, sem palavras ríspidas. Quando repreendemos alguém controladamente, mansamente, nossa raiva vai desaparecendo e, na maioria das vezes, a pessoa na qual falamos e repreendemos vai entender e nos dar razão. Quando partirmos para a discussão, caro ouvinte, criamos confusão e geralmente conseguimos somente que a outra pessoa também fique irada conosco. Por isso o sábio nos diz e nos traz essa recomendação. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A minha oração a você, caro ouvinte, é que de fato você tenha palavras brandas, palavras carinhosas, palavras de sabedoria para continuar a viver um relacionamento saudável. Pense e reflita, caro ouvinte. Livre-se da ira descontrolada. Com ela, só conseguiremos ser odiados. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que
Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca compartilhar e falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Chaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo junto conosco em um desses nossos encontros de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero deixar o último versículo esse bem conhecido de muitos e que fala da grande mensagem da Bíblia. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus que demonstra tão grande amor por mim e por você. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.